libera aí uma palavra sobre a vida dele, de oração. Senhor, nós abençoamos a vida do teu filho, te agradecemos, Deus, por estar aqui entre nós. Mais uma vez, Deus, usa o teu servo, a palavra que o Senhor já tem colocado no coração dele. Ó Deus, possa haver uma conexão poderosa agora, em nome de Jesus, com os nossos corações. Obrigado, Deus, por cada irmão aqui, cada pessoa que veio aqui nessa noite, aqueles que estão aqui nesses dias. Sejamos impactados, Senhor, por tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Experimenta desligar os subs. Tá não? Tira o retorno. Tira o retorno. Aleluia. Deus é bom, né, irmão? Tá ótimo assim. Perfeito. Melhor do que isso não vai ficar. Amém. Boa tarde, irmãos. Graça e paz, amém? Estamos na expectativa desses dias juntos aqui no Imersão. Tenho certeza que, pelo menos da mesma maneira como nós entramos, não vamos sair. Isso é uma certeza, né? Então eu creio que sempre quando existem momentos como esse, nós temos que ter a ótica de que Deus está investindo em nós. Amém? Então diz para você que está do seu lado assim: Deus está investindo em você. Então, momentos como esse são um investimento de Deus na nossa vida. Ah, pastor, mas nós investimos um valor. Nenhum valor pode pagar aquilo que Deus fez por você. Glória a Deus. Nenhum valor do mundo pode pagar aquilo que o Senhor vai gerar dentro de nós durante esses dias. Porque jamais nós iremos conseguir chegar naquilo que é eterno, naquilo que é celestial. O reino de Deus se move por sementes, né? Então, não é o que nós podemos dar que move o reino de Deus, mas o reino de Deus que move a nossa vida. E nós estamos aqui exatamente porque Deus decidiu escolher esses dias para investir em nós e colocar uma semente do reino de Deus dentro do nosso espírito. Porque eu tenho certeza que se você está aqui, você faz parte daquela boa terra que foi semeada e ela produziu 30%, 60% e 100%. Então nós somos boa terra, por isso Deus nos escolheu para nós estarmos aqui, para que nós possamos dar fruto e frutos dignos de arrependimento. E participar junto com você para mim sempre um privilégio, amém? Amém. Então, estamos vindo lá de Cabo Frio para passar mais um tempo. Terceira vez esse ano, né? Terceira vez? Segunda? Terceira vez. Na escola, no aniversário e agora aqui. Glória a Deus. Quase uma trindade, né? Eu quero pensar com você sobre como nós podemos ser atualizados na nossa maneira de ver as coisas. Todos nós temos uma maneira de ver o mundo. Todos nós temos uma maneira de ver a igreja, de ver as coisas que nos rodeiam. E as Escrituras, elas têm uma missão na nossa vida, que é de formar em nós a maneira de Deus ver todas as coisas. Porque eu e você podemos enxergar coisas de maneira diferente. Porém, existe a maneira de Deus de ver todas as coisas. E o que nós queremos quando nós
falamos de visão espiritual é tentar nos aproximar mais perto possível da maneira como Deus vê todas as coisas. Porque você só consegue ver todas as coisas não a partir dos seus olhos naturais, mas você só consegue ver todas as coisas a partir da fé. Paulo ele vai dizer, nós não andamos por aquilo que vemos com esses olhos, mas nós andamos pela fé. Ou seja, fé é uma maneira de ver. Porque Paulo vai dizer, nós não andamos por aquilo que vemos, porém pela fé. Então, se nós não andamos por aquilo que nós vemos e pela fé, logo a fé é uma maneira de ver. Então, a forma de Deus de enxergar todas as coisas não tem a ver com os nossos olhos naturais, mas a forma de ver todas as coisas tem a ver com um tipo de fé que é desenvolvida em nós, e isso faz com que uma visão se abra, uma forma de enxergar as coisas se abra da maneira de Deus. Porque nós podemos viver na igreja por anos e ainda andar pela velha maneira de enxergar todas as coisas que tem a ver com os nossos olhos naturais. E nós podemos viver anos na igreja enxergando da maneira como Deus vê todas as coisas, pela fé. Porque só dessa maneira nós somos capazes de agradar a Deus. Porque a fé é uma maneira de você agradar a Deus. As pessoas dizem assim, não, a adoração agrada a Deus. Não. A maneira de agradar a Deus é pela fé. A fé agrada a Deus, é o que a Bíblia diz. Deus não está procurando adoração, Deus procura adoradores. Quem são os adoradores? Aqueles que não andam por aquilo que vem, mas aqueles que andam pela fé. E aí, quando você está no meio da música e você aplica a sua fé naquilo que você está falando, Deus te encontra, porque o Pai está procurando verdadeiros adoradores. Que adoram no Espírito, porque nasceram de novo, e em verdade, porque estão em Cristo e estão vendo pela fé. E aí a fé agrada a Deus. Deus se agrada daqueles que têm fé. Porque a fé agrada a Deus. Abraão agradou a Deus por meio da sua fé, e isso lhe foi imputado por justiça. Então olha que coisa linda, Abraão, ele foi considerado justo, não porque ele tinha uma vida santa. Abraão foi considerado justo porque ele andou pela fé. Por quê? Porque ele começou a aprimorar uma maneira de enxergar as coisas. E aí Deus olhou para ele e disse, esse cara é um justo. O que é um justo? Um homem que anda pela fé. Aleluia, Jesus. Entende? Porque aí nós saímos da nossa justiça própria. Porque justiça para nós tem a ver com quanto nós fazemos a partir de nós mesmos. Mas a justiça para Deus tem a ver com quanto você vê da maneira que Ele quer que você veja, e então Ele te coloca no lugar que você deve estar. Um justo. O que é justiça? Ordem. Então quando você anda pela fé, Deus te posiciona no lugar aonde é o seu lugar. Porque justiça é posicionamento, é ordem. É você estar alocado no lugar aonde jamais você deveria ter saído. Então justiça não tem a ver com aquilo que eu faço, mas tem a ver com aquilo que Deus faz por mim. E quando Deus faz por mim, é quando Ele se agrada de mim. E quando é que Deus se agrada de mim? Quando eu ando pela fé. E andar pela fé sempre produz risco. Não existe andar pela fé sem risco. Andar pela fé é 100% risco. Porém, é o que o capítulo 11 de Hebreus diz. Fé é a certeza daquilo que se espera e prova das coisas que você não consegue ver com esses olhos. Porém, essas coisas existem e essas coisas podem ser vistas pela fé. E quando nós caminhamos dessa maneira, Deus se agrada de nós. Agora, a fé, esse tipo de fé, é ativada a partir do momento que eu ouço o quê? A fé vem pelo e ouvir o quê? Que palavra? De Deus. Agora, eu sempre cito isso. A palavra de Deus não necessariamente é a Escritura.
Porque tem coisas aqui que não é a palavra de Deus. Ou seja, tem pecados escritos aqui, tem morte escrita aqui, tem genealogia, tem coisas que não são de Deus, porém estão escritas aqui. Então o que é a palavra? É o que está por trás daquilo que está escrito. Amém? Só para te dar um versículo, né? Porque às vezes as pessoas gostam de ter o versículo. Então João 1, olha, eu já disse isso aqui. Ó, João 1, abra lá comigo para a gente construir um pensamento. Durante esses dias nós vamos construindo, amém, irmão? Ninguém está com pressa, ninguém vai fugir daqui, é longe, né? Eu me perdi para poder chegar aqui. Então nem eu sei sair daqui. Então está todo mundo comigo hoje, não tem jeito. Né? Não tem jeito. Vocês vão ter que aceitar. Eu amo esse lugar, porque a pessoa não tem como sair, não tem para onde ir. Então você vai ter que ficar aí. Então a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Porém, olha o que é a palavra de Deus. João 1, ó. No princípio era, o verbo estava, e o verbo era, só para corrigir essa palavra verbo, ela foi colocada na nossa Bíblia exatamente porque não existe o palavra, né? Porque palavra para nós no português é um substantivo, os professores aí, feminino, não é? Então não tem como, só que no original está escrito assim, ro, que é artigo definido masculino, palavra. Então ro logos. Então no original está ro logos, ou seja, o palavra. Mas não existe no português o palavra. Então, né, o homem que traduziu, ele colocou o verbo, para dar para nós o entendimento do que, né, o João, o apóstolo João, estava querendo dizer para nós. Então ele está dizendo o seguinte: no princípio era a palavra de Deus, e a palavra de Deus estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Ou seja, a palavra é alguém, ok? Ó, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. Amém? Então, a palavra, ela faz o quê? Ela cria todas as coisas. Agora, João aqui, ele está falando no versículo 14, ó. Versículo 14, ó. E a palavra se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, cheio de graça e cheio de verdade, como a glória do unigênito do Pai. Esse texto está falando de quem? Esse texto está falando de quem? Jesus. Então, quem Jesus é? A palavra. Amém? Então, João está revelando para nós, está desvendando um mistério. O mistério da palavra. Ele está dizendo que a palavra de Deus é uma pessoa. Essa palavra de Deus, que é uma pessoa, encarnou, encarnou. Essa palavra, esse verbo, essa palavra se tornou uma pessoa, como eu e como você. Então, mesmo antes da palavra se tornar uma pessoa, ela já era uma pessoa ou não? Sim. Por quê? Porque Cristo é Deus antes dele ser Jesus. Sim. Amém? Amém. Por quê? Porque Cristo é eterno. Então, antes de existir Jesus e Yeshua, o judeu, Cristo já existia. Porque ele é o unigênito de Deus. Ele é o primogênito dentre todos os mortais. Ele é o primogênito sobre toda a criação. Antes de existir qualquer coisa, Cristo já existia, ok? Então, Cristo é Cristo antes dele ser Jesus. Então, a palavra é a palavra antes de existir o quê? A Escritura. Ok? Então, a palavra é a palavra antes dela ser a Escritura. Porém, o que é a Escritura? É a
sistema que eu tenho para acessar a palavra. Ok? Então, o que eu costumo dizer? Que para você, quantos aqui usam a internet? Todo mundo aqui usa a internet, ok? Quem consegue usar a internet sem uma tecnologia? Quem? Ah lá, a Altamir consegue? Não consegue. Nem aqui, né? Aqui nem com tecnologia consegue acessar a internet. Eu já estou aqui assim, ó. Já estou dando... Então, só em pensar que eu vou ficar 2 dias aqui sem internet, eu já estou dando tique. E a tecnologia, ela é feita para quê? Para você acessar um lugar invisível, uma frequência. Dentro desse lugar invisível, que você não está vendo agora, existem várias frequências. Você não consegue ver, porém elas existem. Por exemplo, eu não sei se pega aqui também, mas na maioria dos lugares existem pelo menos 2 frequências acontecendo aqui agora. AM, frequência de rádio, FM, e muitas frequências existem aqui. E existe também uma frequência da internet. A internet é acessada pelo 3G, por uma frequência também. Quantos creem que a internet existe? Amém. Quantos creem? Ela existe. Você consegue ver? Hã? Mas você tem certeza que ela existe? Por quê? Porque você pegou a tecnologia um dia e você aprendeu através dos apps, né? Antes precisava abrir todo um sistema para você entrar na internet. Quem usa internet há muitos anos sabe que era assim. Você precisava de um sistema, todo um sistema para acessar a internet. Hoje, com um pequeno app, o app do Facebook, você clica no app e você já entra diretamente, não precisa de nada. Então, você, com a tecnologia, você acessa aquilo que é invisível aos seus olhos, certo? Mas, para que você possa usufruir de tudo que existe na internet, você precisa ser um conhecedor, além do conhecedor do Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Porque existem muitas outras coisas na internet. Ok? Então, o que vai determinar o quanto você vai desfrutar de tudo que existe na internet é o quanto você conhece da tecnologia, certo? Quanto mais você conhecer dessa tecnologia aqui, tem como fazer programação de um celular. Tem como hackear a conta dos outros pelo celular. Tem como fazer um monte de coisa boa e um monte de coisa ruim pelo celular. Então, o quanto você vai acessar esse lugar depende do quanto você vai saber sobre essa tecnologia. O que é a Bíblia? A tecnologia. Então, existe esse lugar chamado a palavra. E existe a tecnologia. Então, como que eu acesso a palavra? Por meio da tecnologia, que é a Bíblia. Então, quanto mais eu me aprofundar nas Escrituras, mais ferramentas eu vou ter para acessar a palavra. Estão comigo? Então, não necessariamente a palavra de Deus é o que está escrito, mas a palavra de Deus é muito maior do que está escrito, porque o que está escrito é para provocar em você a sede e a fome de encontrar a verdadeira palavra, que se chama Cristo. Amém? Pegaram? Diga assim comigo, eu peguei. Porque a palavra se tornou uma pessoa. Para acessar essa pessoa, é necessário você saber sobre a tecnologia. Essa tecnologia aqui espiritual faz você acessar Cristo. Por isso nós falamos, nós estamos num tempo de transição, aonde eu não posso estudar a Bíblia para querer arrumar um versículo para eu pregar. Eu tenho que ler a Bíblia para encontrar uma pessoa. Amém? Amém? Vamos ler a Bíblia, campanha. Eu leio a Bíblia para encontrar uma pessoa. Que não é eu mesmo. Porque a Bíblia não fala que Davi é você, irmão. A gente lê a Bíblia e a gente se coloca no lugar de Davi. Eu sou Davi, meus problemas é Golias. Não é verdade? Eu sou Sansão, os meus problemas, né, são
os filisteus. Nós sempre nos colocamos no papel principal, mas a Bíblia, a narrativa bíblica, fala que só um tem um papel principal. O nome dele é Jesus Cristo. Glória a Jesus. Então aí, você tira você, o eu, e coloca ele. E aí, através disso, você vai receber a vida dele que está em você. Entendeu? É só tirar, a matemática é simples, é só tirar o eu e colocar ele. Que a vida dele passa a tocar o seu eu. Amém? Então, nós estamos aprendendo a ouvir uma palavra. Essa palavra tem a ver com uma pessoa. Quando eu encontro essa pessoa, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Então não tem a ver com recitar um monte de versículo. Recitar um monte de versículo não vai trazer para nós vida. Mas por meio desses versículos, quando nós encontramos uma pessoa, essa pessoa ativa uma fé, que é uma maneira de ver todas as coisas. Então a verdadeira fé vem pelo ouvir, mas não versículo, vem por ouvir a palavra, Cristo. Aleluia. Glória. E aí quando você encontra Cristo, sua fé é ativada. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E aí em Hebreus 11, versículo de número 3, vai dizer que pela fé nós entendemos. Então o que a fé faz? A fé faz você ter compreensão espiritual, visão espiritual. A fé faz nós termos inteligência espiritual. Só a fé que pode fazer isso. Inteligência espiritual não se consegue por meio de ler livros, irmão. Inteligência espiritual, entendimento espiritual, não vem pelo quanto eu e você conhecemos das coisas, não vem por conhecimento dessa era. O entendimento espiritual, ele vem por meio da fé. Hebreus 11 vai dizer o seguinte, ó, abre lá, Hebreus 11. Hebreus 11. Versículo de número 3. Pela fé, o que diz aí? Olha só que legal. Pelo conhecimento, nós entendemos que o universo foi criado por Deus. Está isso que está escrito? Não. O que diz aí? Pela fé, nós entendemos que o universo foi criado por Deus. Então nunca vai existir uma explicação pela qual você seja como é que eu posso falar? Conduzido a crer que o universo foi criado por Deus. Nunca vai existir uma explicação lógica que diga assim, ó, eu vou provar que foi Deus que criou todas as... Sabe por quê? Porque Deus não quer que as pessoas se aproximem dele por causa disso. Deus quer que as pessoas se aproximem de Deus por meio da sua fé. Entendeu? Então, se Deus quisesse provar como que todas as coisas foram criadas, ele provava facilmente. Mas Deus não quis que isso acontecesse. Por quê? Porque Deus quer que aqueles que se aproximam dele se aproximem com fé. Amém? Amém? Então a fé, ela ativa entendimento. Olha que interessante, os homens mais sábios da era de Paulo, eles eram os gregos, né? Dos gregos surgiu as grandes universidades
universidades, toda a estrutura de educação no mundo foi formada a partir da sabedoria da Grécia. Os gregos tinham Aristóteles, os gregos tinham Platão, os gregos têm Sócrates. Então, os mestres do pensamento, os doutores do pensar, estavam dentro da Grécia. E os gregos, no capítulo 20 de Atos, eles fazem algo muito interessante. Paulo chega em Atenas, e aí em Atenas Paulo percebe uma coisa estranha, que havia um túmulo escrito, um altar escrito assim: ao Deus desconhecido. Olha só, os gregos, por meio da sua sabedoria, e eles eram muito sábios, eles exportavam sabedoria para todo mundo conhecido. Os gregos, por meio da sua sabedoria, eles chegaram à conclusão que existia um Deus que não podia ser conhecido pela sua sabedoria. E eles fazem um altar dizendo: um Deus que não se pode conhecer. E aí Paulo chega lá e diz assim: esse Deus que não pode ser conhecido por meio da intelectualidade, é sobre esse Deus que eu quero falar. Ele é o verdadeiro Deus. Olha a mente dos gregos. Eles, de tanto pensar em Deus, ou em tentar explicar Deus, eles chegaram à conclusão que existia um Deus que não podia se explicar. E eles fizeram um altar ao Deus que não se pode conhecer com a intelectualidade. Porque Paulo vem dizendo, os gregos querem conhecer Deus por meio da sua sabedoria, mas o evangelho para eles é loucura. Porque o evangelho é loucura de Deus. Só que a loucura de Deus é mais sábia do que toda a sabedoria humana. E eles deixaram um altar ao Deus que não se pode conhecer por meio da sua intelectualidade. Então, entendimento é uma chave espiritual que nos faz desfrutar das realidades de Deus. Como eu falei, para que você possa acessar alguns lugares dentro da internet, é necessário você ter uma boa tecnologia e dominar muito aquela tecnologia. Da mesma forma, para que você possa acessar as realidades de Deus, é necessário que você compreenda, que você se conheça bem, que você se aplique a conhecer a palavra. E aí você vai ser ativado na sua fé, que vai fazer você entender e desfrutar das realidades de Deus. Então, às vezes, não desfrutamos de tantas coisas, porque o que falta para nós é entendimento. Agora a gente começa a ler um monte de livro, por quê? Porque a gente quer ter entendimento. E aí, às vezes, nós buscamos tanto que nós não conseguimos acessar. Nós passamos mais tempo buscando tal conhecimento do que acessando alguns lugares que Ele deseja que nós acessemos. Por quê? Porque o segredo de tudo está na fé. O segredo não está no conhecimento pelo conhecimento, mas é na fé. Porque tem gente, às vezes, que não sabe ler, mas desfruta mais de coisas de Deus do que nós, que às vezes sabemos e nos envolvemos em estudar. Aí você fica, como é que pode? Esse cara nunca fez um seminário, esse cara nunca estudou, não é doutor em nada, nunca foi professor da escola dominical, mas quando ele abre a boca, eu sinto Cristo falando comigo. Não é assim? Por quê? Fé. Eu lembro que tinha um irmão na igreja que eu me convertia, que ele sempre abria a Bíblia e nunca lia, e começava a pregar. Aí num dia eu percebi que ele abria a Bíblia sempre no mesmo lugar, e ele pregava em texto diferente. Aí eu fui conversar com o irmão, perguntei por que ele abre a Bíblia sempre no mesmo texto, mas prega sempre textos diferentes. Ele pregava muito. Aí o irmão falou, rapaz, sabia o que é? Ele não sabe ler. Eu falei, que? O cara não sabe ler e prega melhor do que eu que sei ler? Isso é porque ele tem fé e ele fica escutando a palavra. Todas as vezes que alguém vai ler a Bíblia, ele fica assim, lê para mim, por favor, lê para mim, eu quero beber disso daí. Porque ele tem fome, porque ele não consegue ler. Agora, não é o ler que te faz compreender. O que te faz compreender é o ouvir a palavra. Porque ouvir a palavra é que faz
faz o quê? É que faz você ter fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a... Só que a palavra não é versículo, a palavra é uma pessoa que se revela por meio dos versículos. Ok? Estamos bem até aí? Então, abra comigo em Gênesis, capítulo número 11. Nada daquilo que Deus faz é instantâneo. Nada. Nada daquilo que Deus faz é rápido. Tudo aquilo que Deus faz passa por processos. Então, diante daquilo que Deus deseja fazer conosco, mais sábio é abençoar, abraçar os processos do que ficar aguardando o resultado final. Ok? Pegaram? Então, muito mais do que o resultado final, Deus quer que você se abrace com o seu processo. Eu costumo dizer uma coisa, que profecia não tem a ver somente com apontar o futuro. Profecia tem a ver com fazer você desfrutar do caminho. Entende? Então, a profecia ela tem dois viés. Um te aponta o futuro. O outro é fazer você aproveitar a jornada. Porque às vezes nós não aproveitamos a jornada porque queremos chegar logo na etapa final. Porém, eu creio que Deus está nos dando olhos para construir aqui dentro dessa geração, nesse lugar que é processual. Deus quer construir, enquanto nós estivermos aqui, coisas que vão nos fazer abraçar esses processos e viver bem, aproveitar bem os momentos que nós estamos aqui. Porque a vida é como um vapor. Porque se Deus quisesse que te levar logo para o céu, a gente se convertia e morria logo depois. Não é verdade? Se a vontade de Deus fosse te levar logo para o céu, quando você levantasse a mão para aceitar Cristo, você já morria logo ali, e Deus ia te levar para o céu. Então existe um trabalho acontecendo na terra. Esse trabalho é de nos conformar à imagem de Jesus e de nós construirmos aqui, sabe, abraçando os processos, esse lugar que nós vamos desfrutar daquilo que Deus deseja para nós, ok? Então você vai ver Abraão aqui, ele passando por todas essas etapas. Vai ver Abraão, ele ouvindo a palavra. Você vai ver Abraão andando por uma palavra. Você vai ver Abraão cumprindo uma palavra. Você vai ver Abraão desfrutando de uma palavra. Mas só que isso não foi rápido. Isso se deu a um processo pelo qual ele passou, e que eu creio que o que ele passou nos ensina e nos abençoa. Amém? Amém. Então vamos lá, versículo número 26. Começa a história de Abraão. 11:26. Nós vamos mais 25 minutos, depois a gente vai dar uma paradinha. Diz assim, ó: Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, Naó e Harã. Essas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naó e Harã gerou Ló. Harã morreu antes de seu pai Terá, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome de uma mulher, o nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Ela era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abraão, neto de Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã. Foram até Harã, e
passaram a habitar ali. Os dias de Terá foram 205 anos, e Terá morreu em Harã. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Amém? Amém. Então essa é a trajetória desse homem chamado, ou o início da trajetória desse homem chamado Abraão. Na verdade aqui é Abrão ainda. Porém essa trajetória não começa necessariamente na vida de Abraão. Se você for atentar para esse texto que nós lemos, o pai de Abraão, Terá, ele estava indo em direção à terra prometida sem ter recebido a promessa da terra prometida. Então ele já estava indo para o lugar aonde Deus queria que ele chegasse, porém sem a promessa. Acontece um acidente de percurso, um dos seus filhos morre, e olha, isso abala a estrutura familiar de Terá, que era o pai de Abraão. E no meio de crise, no meio de situação de dor, porque perder um filho não é mole. Então, no meio da situação de dor, o que Deus faz? Deus chama Abraão para continuar essa trajetória que o seu pai tinha iniciado. Então, dificilmente Deus trabalha com pessoas isoladas. Geralmente Deus trabalha com legado. Geralmente Deus trabalha perpetuando um legado. Deus trabalha com semente, perpetuando uma semente. Geralmente é assim que Deus trabalha. Esses homens eram conhecidos como os hebreus. Então, Terá, o pai de Abraão, Abraão, que alcançou nós hoje, essa semente de Deus é conhecida como os hebreus. Quem são os hebreus? A palavra hebreu quer dizer aquele que atravessa, aqueles que são os peregrinos, aqueles que estão em constante movimento, aqueles que estão cruzando de um lado para o outro, que foram sacados de um lugar e que foram colocados em outro lugar. Essa é a palavra hebreu. E glória a Deus que eu e você herdamos, por meio de Cristo, essa semente, essa genética espiritual, a qual Deus fez uma aliança. Deus fez uma aliança com Abraão, e por meio dessa aliança com Abraão, eu e você fomos tocados. Nós recebemos uma semente daquela aliança que Deus fez com Abraão há tantos e tantos anos atrás. Recebemos essa genética espiritual por meio de Cristo. De uma forma milagrosa, eu e você fomos afetados por esse sangue que jorrou em Abraão, em Cristo, e por meio da cruz agora está em nós. Porque Deus trabalha com legado. Amém? Amém. Então, algo interessante que acontece aqui é que Deus chama Abraão. E como que Deus chama Abraão? Lhe fazendo promessas primeiro? Não. Deus chama Abraão desafiando ele. O primeiro desafio que Deus faz é o seguinte: Deus diz assim, sai da tua terra. É o primeiro desafio que Deus faz com Abraão. Por quê? Aonde Abraão está, querido? Abraão está num lugar chamado Harã. Harã, por incrível que pareça, é o mesmo nome do filho, do irmão de Abraão. Abraão tinha um irmão chamado Harã, e eles ficam morando numa cidade que tinha o mesmo nome do rapaz que tinha falecido. Ou seja, me parece, especulando, me parece que aquela família, quando chegou nesse lugar chamado Harã, esse lugar chamou tanto a atenção deles e os fez lembrar tanto da dor que eles haviam passado em ter perdido um ente querido, que eles se aprisionam nesse lugar. Eles ficam sentindo ali naquele lugar a dor. Eles ficam num luto eterno nesse lugar chamado Harã. E aí o que Deus faz? Deus faz assim com Abraão: olha, eu preciso continuar trabalhando com essa semente, Abraão. Então a primeira coisa que você vai fazer: sai dessa terra. Sai desse lugar de dor. Porque para que nós possamos continuar numa jornada, nós precisamos ter o nosso passado totalmente resolvido.
Mas somente uma visão do futuro é que pode te libertar do passado. Oh, meu Deus. Somente quando Deus deu para Abraão a perspectiva de um futuro é que ele pode sair da terra. É que ele pode resolver o passado. Por quê? Porque Deus trabalha com o futuro. Quem mexe no passado se chama Satanás. Satanás nunca vai saber o que vai acontecer daqui a pouco. Satanás nunca vai saber o que vai acontecer amanhã. Satanás precisa assistir o repórter para saber o que vai acontecer amanhã. Ele precisa assistir a Bolsa de Valores para saber quanto que a economia vai estar movendo mundialmente. Por quê? Porque ele só sabe o futuro se alguém contar para ele. Se não contar, ele não sabe. Por quê? Porque Satanás não é Deus com D maiúsculo. Somente o Deus de Israel é que é onipresente, onisciente, sabe todas as coisas. Somente ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Satanás não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não pode saber todas as coisas. Porque ele é Deus com D minúsculo. Ok? Então ele não pode entrar nessa esfera. Ele só pode entrar na esfera daquilo que já aconteceu. Então, daqui, desse momento que eu estou falando, para trás, Satanás tem domínio. Agora para frente, não. A única coisa que Satanás sabe é o que está escrito em Apocalipse, que o meu Senhor e o seu Senhor vai pisar na cabeça dele e vai esmagar. É a única coisa que ele sabe. Então, o que ele faz? Ele trabalha com o passado, tentando distorcer o futuro. Então Satanás, ele trabalha com o passado, tentando distorcer o futuro. Por isso que ele não quer que crente tenha visão espiritual. Porque quando você tem uma projeção, uma visão espiritual, e Satanás disser para você não é assim, sabe o que vai acontecer? Você vai dizer para ele, claro que é, porque eu sei o que vai acontecer, porque Deus mostrou para mim aquilo que vai acontecer. Agora, quando ele distorce o futuro, ele te aprisiona no passado. Você continua no passado quando você não tem uma visão de futuro. Então é muito mais fácil ele enganar quem não tem uma projeção de futuro do que quem está vendo o futuro. Quem está vendo o futuro sabe que Satanás está derrotado. Entendeu? Então, Satanás no capítulo 4 de Mateus, ele tenta distorcer aquilo que Deus falou para Yeshua. E Yeshua vence ele. Porque Jesus sabia aquilo que estava para acontecer. Jesus conhecia o plano. Jesus tinha uma visão de futuro. E aí, quando se tem uma visão de futuro, você não se preocupa com o passado. E você não deixa que Satanás perverta o seu passado para desconstruir o seu futuro, porque você já conhece o futuro. Então as pessoas que não conhecem o futuro, ou que não têm uma visão de futuro, acabam sendo condicionadas ao seu passado. Então os únicos que podem resolver e curar o passado é gente que tem uma projeção de futuro. Então Abraão, Deus fala para ele, olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Então, o que Deus faz? Deus constrói uma visão para ele. Deus dá para ele uma projeção. Então, agora ele pode sair da casa. Agora ele pode deixar aquela família, porque aquela família estava encharcada de dores. Por que Deus chama Abraão e não chama o seu irmão que sobreviveu? Porque o seu irmão havia se casado com a filha do falecido. Ou seja, estava no meio de uma história de dor, dentro de uma cidade que tinha o nome de alguém que tinha morrido. E aí o único que não tinha, ou que menos tinha algum tipo de ligação com aquele que havia partido era Abraão. E aí Deus desafia ele a construir algo para frente, algo futuro. E a primeira coisa que ele faz é, sai do meio dessa terra, sai do meio da sua terra, desse lugar que condiciona a sua visão. Porque existem lugares que nós vamos, que nós participamos, que nós frequentamos, que condiciona a nossa visão.
Porque sabe o que dizem? O homem é fruto do meio que ele vive. Então existem lugares que nós frequentamos muitas das vezes que tentam limitar a nossa visão. E aí Deus fala, sabe o que para Abraão? É como se Deus estivesse falando assim: você lembra que você é um hebreu. Sabe o que é um hebreu? Alguém que está peregrinando. Não é alguém que está parado, irmão. É alguém que está em movimento. A igreja não foi chamada para estar parada. Eu e você não fomos chamados para estar parados em lugares de dor, em lugares de circunstâncias ruins. Mas, apesar das circunstâncias ruins, nós precisamos estar em constante movimento, porque somos hebreus, aqueles que estão em movimento. Glória a Deus. Então Deus fala, você precisa continuar em movimento. Porque essa família que é chamada hebreia, essa família saiu da proposta que eu tenho para eles, porque a proposta que eu tenho para os hebreus é que eles cumpram a palavra que está sobre eles, de serem forasteiros nessa terra, de serem peregrinos. Então eles precisam estar em movimento. E deixa eu te falar, a vida é movimento. Nada daquilo que está parado tem vida. A única coisa que está parado e tem vida é aquilo que está parado e produz uma vida que mata, que é a água parada que produz a dengue, que dengue mata. No demais, tudo aquilo que está em movimento é porque tem vida. Vida é movimento. Ok? Amém? Então, Deus quer tirar Abraão desse lugar de dor. A segunda coisa que Deus fala com Abraão é o seguinte: sai do meio da sua parentela. Sabe o que é parentela? Fala de cultura. Cultura fala de comunidade. Comunidade fala de forma de pensar. A comunidade forma pensamento. A cultura forma pensamento. Então ele está dizendo o seguinte: existe um pensamento dentro da cultura de vocês, dentro da comunidade de vocês, e eu preciso quebrar com isso. E para quebrar com isso eu preciso que você saia. Então você precisa sair para ampliar a forma como você vê todas as coisas. Por isso que Deus começa a projetar para ele coisas, começa a falar para ele coisas que com seus olhos naturais ele não podia enxergar. Então Deus desafia: sai da sua terra, do meio da sua parentela. Você precisa abrir mão da forma de você pensar, para que eu possa te esticar, fazer de você um homem amplo, fazer de você, né, um homem que tenha a mente flexível, a mente que cresça, a mente que se expanda. A terceira coisa que Deus fala: sai da casa do seu pai. O que é isso? É que agora Abraão precisava construir a sua própria história. Então chega no momento que Deus fala: cara, a história do seu pai se findou aqui. Ele entrou no momento de dor. E agora ele escolheu esse momento. Porém agora está na hora de te levar para um outro lugar. Então você precisa começar a construir sua própria história. Então ele diz: você precisa sair da casa do seu pai. Por isso que em Gênesis 2, a escritura diz: deixará o varão, o seu pai e a sua mulher, e se unir-se-á a sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Por quê? Porque a partir daquele momento o homem estaria construindo a sua própria história. Amém? Porque legado é uma coisa, agora construir história, cada um de nós somos responsáveis individualmente. Legado tem a ver com Deus, com um Deus que trabalha em gerações. Porém, história tem a ver comigo e com você, porque Deus está escrevendo a sua história e Ele está imprimindo a sua marca na história por meio de você. Entendeu? Você é como uma digital de Deus na história. É como se Deus te pegasse se você fosse uma digital, e por meio da sua vida Deus está colocando as suas digitais na história. Ele está marcando a história através de você. Deus não vai escrever a história através do sol, através do raio, através da nuvem, não. Deus agora está escrevendo a história por meio da igreja. Atos dos Apóstolos
continua sendo escrito, mas o nome talvez não seria Atos dos Apóstolos, mas os atos do Espírito Santo que se move por meio da sua igreja. Oh Deus, aleluia. Deus, depois que faz promessas a Abraão, Deus fica 13 anos sem falar com Abraão. Capítulo 15, Deus continua falando com Abraão. Olha só, antes dele ficar em silêncio, capítulo 15. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: Abraão, não temas, eu sou o seu escudo, o seu galardão, você será muito grande. Então disse Abraão: ó Senhor Deus, quem me dera, já que hei de morrer sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer, de Damasco. Abraão prosseguiu dizendo: tu não me deste filhos, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então lhe veio a palavra do Senhor: ele não será seu herdeiro, mas aquele que proceder de ti mesmo será seu herdeiro. Então levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que consegue contá-las. E acrescentou: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. Então essa é a última vez que Deus fala com Abraão. Depois do capítulo de número 16, Deus fica 13 anos sem falar com Abraão. Porém, antes desses 13 anos, Deus fez para ele promessas. A promessa era que Abraão iria ter uma descendência, como as estrelas do céu e como a areia do mar. Uma descendência do céu e uma descendência da terra. Deus fala para ele: eu vou te dar duas descendências. E disse para ele: você será grande e eu vou te dar uma terra. E aí, o que Deus está provocando em Abraão? Deus está provocando em Abraão uma ampliação da maneira dele ver todas as coisas. Então Deus fala para ele assim: começa a contar as estrelas, se é que você pode. Nós humanos, no máximo, humanos normais, né, que estamos aqui, no máximo a gente vai contar em umas 30 estrelas, já vai cansar, ou já vai começar a repetir as estrelas. Não é porque é difícil contar estrela. Talvez com um binóculo, não sei como é que é o nome daquele negócio, né? Telescópio, você consiga até contar pelo menos umas 300 estrelas. Eu creio que Abraão até tentou contar. Só que de repente ele se viu no seguinte: Deus, isso é uma pegadinha, porque eu não vou conseguir contar as estrelas. Isso aí, você vai começar a ver a partir da fé, não mais com os seus olhos. Então Deus está, olha como é que Deus trabalha. Deus está usando algo natural, estrela, para provocar em Abraão uma visão espiritual. Então, geralmente, Deus usa algo natural para ampliar nossa visão espiritual. E aí, nossa visão espiritual vai remodelar aquilo que é natural. Entendeu? Então, Deus usa a estrela para fazer, e a areia do mar, para fazer Abraão ter uma visão. Então, Deus fala para ele: olha aí, ó, a palavra é olha para o céu. Então, aquela palavra de Deus estava esticando a visão espiritual de Abraão. Então, quando Deus deu aquela palavra para ele, ele começou a olhar para o céu, para aquilo que era natural. Ele não conseguiu entrar no natural, porém, esse natural ampliou a visão dele. Sabe o que ele fez? Ele procurou Agar para fazer filho nela. Então, olha só, ele não poderia ter filho porque ele era velho. A esposa dele não poderia ter filho, porém tinha uma serva chamada Agar. Então ele crê naquilo que Deus falou. E aí o que ele faz? Ele vai tentar cumprir aquilo que Deus falou. Apesar de ele ter feito da forma errada,
ele se arriscou dentro daquilo que ele viu. Porque Deus falou para ele, eu vou te dar uma descendência. E aí ele arrisca. Ele dá um tiro, né, no vazio. Mas ele arrisca para cumprir aquilo que Deus havia falado com ele, né? Então isso não é para ficar, não pode acontecer de novo, né, irmão? Ainda mais no nosso meio, de maneira nenhuma. Porém, isso é um ensino para nós. Um ensino de que quando Deus fala algo, querido, Ele fica esperando de você, Ele fica esperando o seu passo, Ele fica esperando o comprometimento seu. Porque que adianta alguém chegar aqui e falar e ninguém se comprometer com aquilo que foi falado? Não adianta o pastor dizer, agora a visão é essa, agora nós vamos fazer isso, se você não abraçar aquilo que está sendo falado. Sabe o que Abraão faz? Abraão abraça e diz, não, Deus, é isso mesmo, eu estou contigo. E aí ele foi justificado pela sua fé. Porque ele abraçou aquilo que Deus havia falado. Então às vezes nós ouvimos, mas nós não ouvimos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus gera fé. Então se é a palavra que nós estamos ouvindo, nós vamos abraçar. Porque a fé gera o abraço. A fé, ela gera o comprometimento com aquilo que foi falado. Então a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Então quando eu ouço essa palavra precisa gerar em mim comprometimento. Abraão se comprometeu tanto com uma palavra que acabou errando. Porém Deus não julgou ele por ele ter errado. Pelo contrário, Deus abençoa Ismael também. E diz, Ismael vai ser uma grande nação. Deus não manda matar Ismael. Deus manda eles fugirem e abençoa que eles seriam uma grande nação. Por quê? Porque Abraão ele abraça a possibilidade do risco. Porque fé é 100% risco. Só que para você arriscar, você não pode arriscar do zero. Você tem que arriscar, primeiro, ouvindo uma palavra. Segundo, essa palavra que você ouviu precisa gerar em você uma visão. Então a palavra que Abraão ouviu gerou nele uma visão de futuro. A palavra precisa gerar em nós uma visão de futuro. A palavra precisa projetar na nossa frente o futuro. E nesses dias eu quero te convidar a dar um salto para o seu futuro. Amém? Amém? Porque a visão ela faz isso, ela não faz saltar e ir para o futuro. Como dizem por aí, next level. Próxima etapa. Existe uma etapa que está nos aguardando. Porém, essa próxima etapa, nós só podemos entrar se nós a vermos antes. Porque a igreja, ela é profética por natureza. E o que é ser uma igreja profética por natureza? É uma igreja que anda na palavra. E a palavra de Deus sempre vai ser uma palavra que vai projetar o seu futuro. Que vai abrir a possibilidade de você ver novos acontecimentos na sua vida, novos acontecimentos na sua casa, novos acontecimentos na sua família, novos acontecimentos nos seus negócios, novos acontecimentos na sua comunidade de fé. Amém? Amém? Porque por meio disso tudo, Cristo está se desenvolvendo dentro de nós. Amém? Amém? Então, Abraão, ele está sendo esticado. Por meio daquilo que é natural, Deus está provocando nele uma visão espiritual. Entendeu? Olha como é que Deus trabalha com Jeremias. Deus mostra para Jeremias uma vara de amendoeira. Eu sempre fiquei intrigado com essa vara de amendoeira. Para que Deus quis falar com isso, cara? Uma vara de amendoeira. Mostra para o profeta. Aí Deus pergunta assim, o que você vê, Jeremias? Aí Jeremias diz, uma vara de amendoeira. Aí Deus diz assim, disseste bem, porque eu velo pela minha palavra, para que essa palavra se cumpra. Eu fiquei, o que tem a ver a palavra com a amendoeira? Aí tem vários comentários. O pessoal fala isso e fala aquilo, que a vara de amendoeira era a palavra, que não sei o quê. Mas enfim, eu procuro conhecer as coisas segundo o Espírito. Deus falou, sabe para quê, querido?
Porque Deus está sempre avaliando a nossa ótica. Para que Deus pudesse dar a Jeremias o próximo passo, ele tinha que conferir o que Jeremias estava vendo. Então Deus mostra algo e pergunta para conferir a visão: o que você está vendo, Jeremias? Se Jeremias dissesse assim: eu estou vendo uma vara de goiaba, Deus não ia contar para ele o próximo passo. O que Deus ia fazer? Alinhar, ajustar a ótica. Entendeu? Porque Deus lança uma palavra, e como nós correspondemos a essa palavra é o que vai determinar o próximo passo. Porque Deus libera uma palavra para nos testar, Deus libera uma palavra para nos medir, Deus libera uma palavra para liberar um prumo sobre nós. Glória a Deus. Sabe o que Deus disse para Jeremias? A partir de agora eu te coloco para arruinar, derrubar, destruir e arrancar. Glória. Meu Deus. E também para edificar e para plantar, ou seja, para derrubar demora mais tempo do que para edificar. Para derrubar são 4 verbos. Para edificar e para levantar só 2. Edificar e plantar. Para derrubar demora muito tempo. Só que primeiro, o que Deus faz? Deus confere a ótica dele. Então a palavra de Deus sempre vai estar conferindo a forma como nós estamos vendo as coisas de Deus. Por isso precisamos enxergar as coisas de Deus da maneira de Deus. E somente conseguimos enxergar as coisas de Deus por meio da fé. E deixa eu te falar, você não precisa ter muita fé. Apenas do tamanho do grão de mostarda. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Não precisamos ter muita. Apenas do tamanho do grão de mostarda, você diz: monte. O que é isso? O que faz um monte? Um monte, ele pode tirar a sua visão. A fé não é para você brincar de ser Deus. A fé é para você começar a ver as coisas como Deus vê. O que é dizer para o monte? É para clarear, para você poder enxergar o outro lado. Amém? Então, nesses dias nós vamos trabalhar esse tema. Deus está construindo em nós uma forma de ver todas as coisas. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa tarde, início de noite, e a sua palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que ela possa penetrar na divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, Senhor, e fazer, Senhor, que é fazer a sua vontade, que é discernir pensamentos e intenções do nosso coração. Que a tua palavra possa provocar em nós uma mudança na maneira como nós pensamos, uma mudança na forma como vemos todas as coisas, uma mudança de paradigmas, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos conduzir no decorrer desse dia, no decorrer desse projeto, Senhor. Imersão em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor.